Olá, bem-vindos. Espero que tenha tido uma ótima semana. Continuamos este dezembro dedicado à saúde e bem-estar com a nossa Andreia Cardoso. Desde já gostaria de agradecer à Andreia por estar presente aqui mais uma vez. E hoje vamos falar então sobre planeamento de refeições, como poderá fazer o seu planeamento e, no fim, poupar dinheiro e tempo. Por isso, fico por aí. Andreia, para mim, grande parte disto, ou o fundamental e por onde eu começo, é fazer o planeamento das minhas refeições, portanto, estipular um menu para a semana toda. E depois faço um inventário do que tenho na despensa, frigorífico, congelador, etc. E, obviamente, a partir daí faço a minha lista de compras com aquilo que necessito de comprar. Que dicas nos dás? Eu sei que tu és uma pessoa, uma expert neste assunto, tens vindo a ajudar muitas pessoas a fazerem, a tomarem melhores decisões e a fazerem melhores escolhas no que diz respeito à compra de produtos alimentares e às escolhas que fazem em relação à alimentação e à nutrição que escolhem para si e para as suas famílias. Gostava de saber o que nos recomendas e o que pensas que é realmente fundamental e se de facto estas minhas dicas estarão corretas. Oi, Kátia, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Sem dúvida, o ponto pelo qual tu começas para mim é o número 1. Mas deixa-me só que te dei uma sugestão, porque tu disseste que tu planeias os pratos, as refeições que vais fazer e vais ver o que tens na tua despensa, no teu frigorífico, no teu congelador e ver o que te falta. Eu sugiro começares ao contrário. Ok? Portanto, o passo número 1 é primeiro fazer o inventário, porque se tu queres olhar para isto também para uma perspectiva de salvar dinheiro, para mim é um fator muito importante, a poupança, porque não só tu vais poupar dinheiro, vais poupar tempo e hoje em dia então é fundamental porque o menor tempo que tiveres fechada num supermercado, o melhor é, ainda por cima pela pandemia em que vivemos, e porque tempo é dinheiro, ninguém quer Sem estar... dúvida. Há pessoas que gostam de ir às compras, mas neste momento temos que pensar também nos outros, mesmo que seja uma coisa que as pessoas gostassem. Mesmo que se goste, exatamente. Exatamente. E então, para salvar, peço desculpa, para pouparmos dinheiro, às vezes o cérebro pensa em inglês e fala. Portanto, se queremos poupar dinheiro, maximizar essa poupança e fazer escolhas saudáveis, é importante primeiro começarmos por vermos o que temos na nossa despensa, no nosso frigorífico, no nosso congelador. Para já, por 2 motivos. Geralmente pensamos que não tenho nada, preciso ir às compras. E se formos a ver ao pormenor, o que temos daria para fazermos receitas para refeições para vários dias. Exatamente. E também prevines que certas coisas terminem a validade ou se estraguem, porque frutas e legumes e assim não têm validade, mas não dura muito tempo. E então, primeiro vês aquilo que tens, porque isso é o prioritário a ser usado, ok? Consoante então o que tu tens, é que vais então para esse passo seguinte, que é estipular as refeições, decidir que pratos vais cozinhar, caso sejas tu a cozinheira. Geralmente no agregado familiar há uma pessoa que tem mais jeito ou gosta mais de estar na cozinha, ou às vezes cá em casa somos os dois, depende daquele que está com mais disponibilidade nessa noite, mas eu gosto no domingo de deixar as coisas pré-estabelecidas, já vou explicar melhor essa parte. Mas quando vamos decidir as refeições que vamos cozinhar para a semana, eu gosto de usar o que cá a gente chama um weekly planner, que não é mais que plano semanal, um plano semanal em que temos os dias da semana. Não precisa de ser uma coisa assim, basta ser um caderninho, uma folhinha, desde que não percam, se não chega à meia da semana já não sabem o que é que estipularam. Exatamente. Mas eu sugiro escreverem, ok? Porque tudo o que fica escrito tem outro poder e é mais fácil de ser seguido. E até porque às vezes não nos lembramos de tudo. Portanto, fazem listinha de tudo o que têm em casa,
a nível de alimentos, ok? Sejam eles na despensa, no frigorífico, congelador. Depois da listinha, vamos pensar em duas coisas. Vamos considerar o que está em especial. Quer vocês vão ver na internet o supermercado onde costumam ir quais são os produtos que estão em especial nessa semana, em promoção, quer vejam no catálogo que receberam em casa, dar uma olhada, uma vista de olhos naqueles que estão nas promoções e verem se há produtos que geralmente vocês usem para cozinhar, não é? Ou que gostem e que vão de acordo aos vossos objetivos a nível alimentar, não é? E então, ao lado, outra lista com aquilo que vocês acham que pode ser interessante comprarem porque está a um preço muito bom e que vão usar nessa semana, ok? Sem dúvida. E então, considerando isso e considerando o que vocês têm, vamos então estabelecer as refeições, ok? Exatamente. E fazer a lista de compras do que é que precisam mais de comprar para aquela refeição. Neste momento é importante também, eu considero, se querem poupar ao máximo, vocês estabelecerem o vosso orçamento semanal. Eu digo semanal, porque é mais fácil não ir além disso, ok? Exatamente. Eu digo semanal porque eu considero que resulta melhor semanalmente. Porque se vamos muitas vezes ao supermercado numa semana, vamos acabar por gastar muito mais, porque não estamos organizados, não planeamos e não convém. Se vamos ao supermercado, se vamos comprar para 2 semanas ou para um mês, vai ser complicado ter alimentos frescos. Frutas, vegetais, que são o mais importante na nossa alimentação e aquilo que devemos privilegiar, porque muitas coisas têm validade e as frutas e legumes não tendo validade, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Não. Eu considero que o ideal é semanalmente, até porque geralmente as pessoas ou têm o fim de semana de folga, ou se não é, se as pessoas numa semana. Portanto, nesse dia de folga, por exemplo, tirar meia hora que seja para fazer este planeamento. Exatamente. Ok? E então, depois daí sim, já sabemos, já temos o nosso plano formado, já sabemos o que precisamos de comprar, o que vamos cozinhar, e então vamos ao supermercado, certo, Kátia? Sem dúvida alguma. Eu faço isso, eu faço sempre a minha lista, e eu acho que é mais fácil, porque eu chego ali, eu vou diretamente aos corredores onde sei que está aquilo que eu necessito, não me deixo distrair por qualquer outra coisa que possa estar no supermercado, e acabo por poupar muito tempo, até porque eu detesto fazer compras, eu detesto 5 minutos, eu costumo dizer que 5 minutos num centro comercial para mim é tortura, portanto eu detesto mesmo. O mínimo o melhor. Exatamente. E está certo, ainda por mais hoje em dia com a pandemia. Mesmo, ótimo. Entrar, sair, assim. Entrar, sair e pronto, e acabou. Exato. Porque eu acho que é assim que tem que ser, porque assim acabo por poupar dinheiro e é assim, na minha opinião, se tu estás em casa e estás a fazer o plano das tuas refeições, daquilo que vais comer durante a semana toda, eu acho que é muito mais fácil fazeres uma escolha mais acertada, porque estás a pensar, estás a tomar uma decisão com a tua cabeça, com o teu cérebro, estás a pensar, ao passo que se chegas ao supermercado, como muitos de nós, e até a mim já acontece a toda a gente, se chegas ao supermercado e se não tens uma ideia daquilo que vais comprar, pões-te a olhar para os frigoríficos ou para as prateleiras, o que é que eu vou comprar, e acabas por comprar uma coisa que se calhar é menos boa, que se calhar até vai ser mais cara, que se calhar, pronto, acabas por não tomar a decisão certa e depois até acabas por ver, olha, não foi a decisão. E atenção, não é só isso, falaste de uma coisa fundamental. Não só não vais tomar a decisão certa por vários motivos. Para já, corres o risco de comprar coisas que até já tens em casa e não sabias.
Exatamente. Ok. Estás a acumular sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Não vais com uma lista feita, vais demorar o triplo do tempo, porque não é o dobro, acredita, vais demorar o triplo do tempo. Corres em risco de cair em tentação de comprar coisas que não precisas. De comprar coisas que não são tão saudáveis, porque sem dúvida. Eu estou a considerar que outro ponto positivo é que eu considero que outro ponto positivo de termos esta organização, de estabelecermos este plano, independentemente do tipo de pessoa que sejas, quem está do outro lado, se és uma pessoa mais organizada e mais rigorosa, ótimo, vais conseguir salvar. Lá estou eu com salvar. Vais conseguir poupar ainda mais. Vais conseguir mais manter-te dentro do teu objetivo de comer saudável. Mas se és uma pessoa que não és assim tão organizada, pequenos passos, porque mesmo que não o sejas, todos nós precisamos de comer. Vais poupar mais dinheiro e ao longo da semana vai-te dar uma paz tu não teres que vir do trabalho ou do que for de um dia cansativo e ter só ao final do dia e decidir o que é que eu vou cozinhar ou o que é que eu vou comprar para comer. Por isso, isto é ganho-ganho. É uma estratégia que eu considero muito boa. Se és uma pessoa... desculpa, Cátia. Não, continua, desculpa. E é só dizer, se és uma pessoa que gostas de cozinhar e que gostas de, no teu dia livre, estar na cozinha, bora a isso. Cozinha para a semana toda. Ou há pessoas que fazem isso e também é uma forma de... e acaba por ser terapêutico, não é? Caso gostem, exatamente. O importante aqui é ajustarem estas dicas ao que vocês gostam e ao vosso estilo de vida e àquilo que as pessoas gostam de fazer. Eu pessoalmente não gosto, não sou pessoa de gostar muito de cozinhar e de passar muito tempo na cozinha. E também não gosto muito de seguir receitas, confesso. Eu gosto, mas tenho os meus dias. Pronto. Tenho dias que não me importo de cozinhar para deixar já 2 refeições feitas, mas o que eu geralmente faço é preparo. Então, ou deixo já carne e peixe temperado, posso deixar alguns legumes já assados, um tabuleiro de arroz, uma fruta lavada, uns legumes lavados, e as coisas já meio organizadas. Pronto. Já meio caminho andado. Deixa-me só dizer uma coisa muito importante que não falámos quando se vai ao supermercado. Não vão para o supermercado nem sem lista de compras, ok? Depois desse plano todo feito, nem com fome. Sem dúvida. Vocês vão com fome, vão cair em tentação de comprar coisas menos saudáveis, ok? As batatas fritas, as pipocas, é os Doritos. As pipocas são saudáveis, se comprarem o milho, mas pronto, já damos, no final vamos dar dicas, não é, Cátia, de certas coisas. Se comprarem o milho e fizerem vocês as pipocas, agora se compram aquelas bem cheias de caramelo, tem montes de açúcar, não é tão saudável. Essas para mim não servem porque eu não gosto de caramelo. Eu gosto, eu sou sincera, eu gosto. Uma vez ou outra vou por essa escolha menos saudável, mas no geral tento ir um bocadinho mais ao saudável. Mas é o que tu estavas a dizer, Cátia, sobre não gostarem de cozinhar. Que tu não gostas de passar muito tempo na cozinha, mas fazes o teu planeamento, não é? Porque pelo que eu faço, já segues e, por exemplo, às vezes, uma coisa que eu faço é, quando faço esse plano para a semana, já vejo o que é que vou preparar durante a semana. E, por exemplo, há comidas que têm mais tendência a deixar restos. Por exemplo, no meu caso, quando faço o frango assado no forno, eu costumo fazer o que é o frango com o limão, etc, etc. Frango americas. Pronto, exatamente, que tinha esse nome. E eu, por acaso, gostava gosto imenso de fazer esse frango. E depois... eu sei que vai haver restos. Eu sei, por exemplo, o peito do frango vai ficar, etc, etc. O que eu costumo fazer, em vez de guardar logo a carcaça do frango e pôr no frigorífico, não. Eu retiro logo toda a carne, deixo tudo já desfiado dentro de um tupperware ou dentro de uma caixa de plástico, para não fazer publicidade. E depois, com o molho, porque deixo ficar o molho, obviamente, e depois no dia seguinte, cozo um esparguete,
mistura aquele esparguete naquele frango e fica espetacular. Por exemplo, às vezes, se comprar frango assado, se for comprar aquele frango na brasa, muitas das vezes eu já compro 2 frangos de propósito. Eu sei que nós não vamos comer os frangos, mas eu já compro os 2 frangos de propósito, que é para deixar o peito do frango, deixar tudo aquilo para depois fazer o dito esparguete no outro dia. Se fizer, por exemplo, com o frango assado na brasa, obviamente não vai ter molho, então aí nesse caso o que eu faço, junto um bocadinho de azeite, pouquinho, e ponho um bocadinho de alho, pronto, para ter ali alguma coisa para depois misturar. Fica um pouco mais seco do que se for com o frango que eu asso em casa, que eu faço no forno, mas fica também bom. Ou seja, logo aí eu estou a poupar, porque já estou a dar utilização, estou a rentabilizar uma refeição que obviamente eu sei que vai ter restos. Obviamente quando eu compro o frango e compro os 2, não estou a poupar, até estou, pronto, basicamente não é bem poupar, porque estou a comprar em excesso, já a contar com os restos. Mas quando faço o frango... Mas para além disso, tens dias que não compras, desculpa interromper, tens dias que não compras em excesso, não é? Que, por exemplo, compras o dito frango que estavas a fazer conta só para essa refeição, mas por algum motivo não houve tanto apetite e sobrou-te. É a mesma coisa, estás a usar os restos. O princípio é igual, eu faço sempre isto. Eu com o frango assado faço sempre isto. Exatamente. E depois faço assim. Umas vezes posso fazer com o dito esparguete, outras vezes posso pôr penne, outras vezes posso pôr, fazer de outra forma, pôr um arroz, ou até agora com quinoa, também dá para fazer com quinoa. Muitas maneiras. É ser criativo. Quiche, ser criativo. Quiche. Outra coisa. Empadinhas, também faço muita vez, umas empadinhas depois com salada. Exatamente. Há muitas maneiras. Eu acho que as pessoas, se forem criativas, às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de andar a comer restos. Mas para já eu acho que hoje temos que ser... E temos que ser sensíveis a uma coisa. Por mais que tentemos ser o mais organizados e poupar o máximo, infelizmente, mesmo assim, às vezes há comer que vai fora, não é? Mas devemos tentar evitar isso ao máximo, ser conscienciosos, porque também é o exemplo que queremos dar aos filhos e ao resto da família. Sem dúvida. Por isso, mesmo que não nos apeteça no outro dia estar a comer a mesma coisa, se nós formos criativos como tu fizeste, estamos a comer outro prato, estamos a poupar, não vamos ter desperdícios. Isto é reinventar, é ser criativos. Eu, por exemplo, olha, uma das dicas que... Porque estávamos a falar em ir buscar takeaway, porque é tal coisa. Mas eu já vou falar disso do takeaway também. Porque há pessoas que não gostam de cozinhar, gostam de mandar vir comer, tudo certo. Eu também gosto, uma vez por semana, ter a minha noite, eu e o meu marido, porque aqui cozinhamos os dois, em que ninguém cozinha. É a noite que mandamos vir alguma coisa. O frango assado é uma solução boa, porque é uma coisa saudável. E que mesmo que sobre é fácil de usar, mas por exemplo, outra das coisas que eu gosto de estipular, porque embora esteja a cozinhar, a sensação é como se não estivesse, principalmente quando estão dias bons, cá agora estamos com uma churrascada, com tempo, uma churrascada, mas mesmo nos outros países que agora é inverno, em Portugal e nos outros países, nos dias que não está a chover, que não está, porque quando está a chover monções não quero ir para a rua fazer um churrasco, mas eu no verão, a maioria do meu planeamento semanal de refeições, a maioria é grelhados. Porque os grelhados são super saudáveis, não precisam de preparação. Podes deixar a carne e o peixe temperado e é só pôr no churrasco, ok? Não precisas ter um chefe, não precisas ter grandes coisas. Qualquer pessoa vira a carne e o peixe trabalhar. no churrasco. O marido sabe cozinhar, mas se o marido não sabe, podem-no pôr na mesma no churrasco. Porque no churrasco toda a gente sabe. Okay? O meu trata de churrasco também. E então é uma coisa que até só é engraçada, estás ali a passar algum tempo em família e fazer um churrasco e é muito saudável. E outra coisa que eu agora vou-te dar também esta dica que não sabes. Venha ela! Por exemplo, a carne no churrasco, quando sobra, as pessoas têm medo de fazer a mais no churrasco, porque depois sobra, como é que eu vou usar? A carne fica seca depois de grelhada. Eu gosto de fazer uma salada com a carne. É um facto. E pronto, é o exemplo que eu te vou dar, é um género, o que eu te vou dar não é bem salada, mas
Pode ser, lá está, ser criativos. Eu costumo. É ótimo, a carne que sobrou do churrasco, eu corto em bocadinhos pequeninos, ok? Assim como se fossem quadradinhos pequeninos, e eu ponho num Tupperware, ok? Passando a marca, nós usamos Tupperware para falarmos de contentores de plástico. E ponho num Tupperware, ponho no frigorífico. E depois, no dia a seguir, eu tempero com simples, um bocadinho de pimenta, um bocadinho de azeite, alho, porque está um bocadinho seca, alho e coentros picadinhos. Sim. E um bocadinho de sumo de limão ou vinagre. O sumo de limão é mais saudável do que o vinagre, ok? Eu também gosto mais do porque sumo de limão. Porque o vinagre é ácido e os alimentos ácidos não são tão bons para a saúde. O limão, embora seja um produto ácido, no nosso organismo não é. É dos poucos que é ácido fora, mas não é no organismo, portanto é muito saudável. Seja limão ou vinagre, ok? Para temperar. Misturam e basta aquilo acompanhar com um bocadinho de arroz e uma salada, o que vocês preferirem. Então, estão a aproveitar e cá em casa adoram isso, principalmente no verão, porque isso nem precisa de ser reaquecido, ou seja, nem vou estar a gastar eletricidade, porque é tudo feito ali à mão, ao gás. Portanto, é também uma ideia. Pronto, a minha ideia é... A minha ideia é mais ou menos como a tua, mas pronto, eu quando tenho assim grelhados, principalmente assim, por exemplo, se for bife, carne, pronto, um bife ou até mesmo porco, entrecosto, ou até mesmo outra carne, também cortar assim aos bocadinhos. E depois fazer uma salada com aquilo. Pronto, às vezes posso misturar. E agora, por exemplo, é versátil com a quinoa, porque tu podes fazer a quinoa e a quinoa também se pode comer fria, não precisas de comê-la quente. Exatamente. E depois podes misturar com a quinoa, com o dito sumo de limão, misturas bem, podes misturar. Se tiveres até uma abóbora que assaste no forno ou assim, também que seja um resto, podes misturar ali, faz ali uma saladinha e é bastante bom. Qualquer coisa vai bem, também seja salada, seja legumes. Por exemplo, em vez da quinoa, se quiseres fazer com cuscuz, também é bom. A quinoa é mais saudável. A quinoa é mais saudável. Melhor opção. Rica em proteína, muito mais saudável. A quinoa é mais saudável, mas pode-se fazer com cuscuz, pode-se fazer... Ou até se com massa? Eu até já cheguei a fazer com uma salada normal, com o tomate, pimento, o pepino, a alface, ponho aquela carne toda ali, às vezes até compro um bocadinho de feta, de queijo feta, ponho um bocadinho do queijo feta, misturo com um bocadinho de azeite. É ser criativo e sai grandes receitas deliciosas. Sabe bem porque é fresco. E é uma forma de se aproveitar a carne. Exato. E eu, Kátia, muitas vezes a desculpa que as pessoas dão de não fazerem um planeamento é porque fazer planeamento, porque nós estamos a levar este planeamento um pouco para a parte do saudável porque acho que é algo que hoje temos que ter essa mentalidade de nos tornarmos mais saudáveis. Não é para ficarmos top models, nem essas coisas. Não, isso é para termos uma vida melhor. O importante é que temos de ter um peso saudável e comer saudável para reforçarmos o sistema imunitário. E hoje isto é um problema de saúde pública, porque com esta pandemia isso é muito importante. Ao cuidarmos de nós, estamos a cuidar dos outros. Mas isto para dizer, então há pessoas que dizem eu gosto muito de encomendar comida, não é? Basta ir ao telemóvel, ao computador e recebes em casa. Mas é muito mais barato comprar a comida saudável, é muito mais cara, é muito mais barato comprar hambúrgueres, pizzas e isso assim. Sim. É assim, é um facto que quando se encomenda a takeaway, muitas vezes é um facto, eu tenho que dar a mão à palmatória. Pois. Mas as escolhas que vais fazer, eu tenho dias que nesse dia que me apetece encomendar takeaway, que estipulo para encomendar o takeaway que ninguém vai cozinhar, tenho dias que mando vir o frango assado, que é uma coisa saudável, mas tenho dias que mando vir o hambúrguer ou a pizza, porque também sou humana e também temos que às vezes... não é? Ter prazer com algumas coisas mesmo menos saudáveis, mas o geral, o comum, tentarmos manter saudável. Se a pessoa estabelece estes passos que estamos aqui a dizer, e se a pessoa vai ao supermercado e compra fruta, legumes, a fruta e os legumes são relativamente baratos.
Portanto, eu até sei que tu tens o hábito de fazer, por acaso eu também tenho, mais no inverno do que no verão, de fazer as panelas de sopa, não é? Que já aprendemos dos nossos pais. É uma coisa super versátil. Uma pessoa, eu por exemplo, eu vou ao supermercado, eu compro uma abóbora inteira e corto a abóbora na quantidade que necessito para uma panela de sopa. Depois corto essa quantidade em pequenos cubinhos, lavo aquilo tudo, já está tudo preparadinho, tiro-lhe as sementes, tiro tudo, ponho dentro de um saco, ponho no congelador. Quando vou fazer a sopa, é só chegar ali ao congelador, meto na panela, ponho umas batatas, ponho o que quiser, uma cenoura ou o que eu quiser acrescentar, água, azeite, sal, e faço uma sopa num instante. É só depois pôr qualquer coisa, uns espinafres, uma couve, o que houver. Ao gosto, faço ao gosto e ao quiser, e dá uma sopa feita. Eu costumo fazer isto todas as semanas, eu faço, e depois, obviamente, vai ficar sopa no frigorífico, já dá para outra refeição, é o tal dia que não apetece cozinhar, em que eu vou ao frigorífico, aqueço aquela sopinha, e lá está, uma sopinha para todos, e é ótimo, é uma refeição super nutritiva, muito saudável, e que não custa nada a fazer. Faz-te uma sopa, em meia hora tem-se uma sopa feita. E é uma coisa que toda a gente sabe cozinhar, é só lá pôr os legumes na água. Exatamente, não há segredo. Muito sinceramente, eu acho que não há segredo nenhum a fazer uma sopa. É muito simples. É uma dica muito boa, sabes? Eu também faço isso. A gente fala com a abóbora porque é um legume grande que não se usa todo de uma vez, não é? E pode-se estragar. Eu também faço isso, também gosto muito de fazer isso. Eu faço desculpa lá, eu faço isto e eu vou explicar porquê. Porque eu costumava comprar, e os supermercados têm, já a abóbora, por exemplo, cortada a meio ou em quartos e embalada com as sementes. E muitas vezes, aconteceu-me 2 ou 3 vezes, que quando fui a utilizar a abóbora estava-me a ficar toda estragada por causa das sementes. E muito sinceramente é a coisa que mais me irrita, é estragar comida e deitar comida no lixo. Porque eu sei que há muitas crianças com fome, eu sei que há muitas pessoas com fome e realmente é uma coisa que me afeta e pronto, e realmente ter que deitar a comida fora é algo que para mim fico doente. Se tiver que acontecer, fico doente. Eu agora, obviamente, tenho que aprender um pouco a viver um pouco mais com isso, porque tenho uma filha de 4 anos e com crianças de 4 anos, às vezes a comida acaba por ir para o lixo, mas muito sinceramente estou sempre a tentar encorajá-la e a fazer, a dar-lhe os valores de que a comida é um bem precioso e nós temos a sorte de a ter e de a ter disponível e de termos um prato de comida para comer todos os dias, mas que infelizmente há muitas crianças como ela que não têm a mesma sorte e às vezes aquilo que ela não quer e que está a deitar fora poderia servir para uma refeição para outra criança. Portanto, eu tento que ela perceba isto desde pequena, para que também ela, quando crescer, vá ter esses valores. Mas isto já seria para outro vídeo. Deixa-me só contar uma coisa em relação, sem fugir da história de congelar a abóbora. Tanto se pode fazer com a abóbora como com qualquer outra coisa. Alguns legumes. Há umas semanas atrás, no supermercado, os morangos estavam a um preço ridículo, estavam 1/3 do preço, e então eu acabei por comprar mais do que o usaria para comer, mas porque eu faço muitos batidos, não é? Pronto, exatamente. O meu pequeno almoço é sempre batido. E então eu gosto de fazer os meus batidos com fruta congelada, é mais fresco e fica uma textura que eu gosto mais. Então o que eu acabei por fazer foi, em vez de comprar os morangos já congelados, comprei frescos, porque em comparação ao preço dos morangos congelados ficava muito mais barato, lavei-os e congelei-os. E o mesmo eu faço, por exemplo, frutas que geralmente temos na fruteira cá em casa, tipo maçãs, bananas, e começa a querer ficar madura demais, e então, para não deixar ficar totalmente madura e ter que ir para o lixo, eu corto em bocadinhos e congelo também, posso usar nos batidos, ou até para se fazer um gelado saudável. Porque se tu meteres bananas congeladas, quem gosta de banana, se meteres bananas congeladas, que eu sei que não é o teu caso, se meteres bananas congeladas numa trituradora, numa liquidificadora, sai-te um gelado. E depois até podes pôr raspas de chocolate negro.
é uma coisa saudável e acaba por ser um gelado. Uma coisa e estás a evitar desperdiçar. Com as maçãs, por exemplo, há quem congele maçãs para fazer também. Eu não gosto tanto de pôr maçãs, isto é um gosto pessoal, lá está, cada pessoa ajusta aos seus gostos. Não vou congelar se eu sei que não vou usar, não é? Claro. Então, eu com as maçãs, o que eu gosto de fazer é, eu cozinho as maçãs. Sim. E depois de elas estarem cozidas, eu guardo-as num tupperware, no frigorífico, e é um snack muito bom esmagar uns pedacinhos de maçã, pôr iogurte grego por cima, e principalmente iogurte grego de limão, fica muito bem com a maçã, não sei porque é um gosto pessoal, e depois pôr canela. É um snack, pronto, portanto, para comer um lanche, ou da meia da manhã, um lanche meia da tarde, é um lanche muito, ou uma sobremesa mesmo, mas é um lanche, por exemplo, muito, muito bom. Eu faço uma sobremesa parecida com essa, pronto, com essa dica que tu deste. Eu cozo ou maçã ou pera, também costumo fazer com pera e fica bom. Sim, fica muito bem, pera também. Cozo a maçã ou cozo a pera sem açúcar nenhum. Depois de cozido, tiro a água, obviamente, mas deixo sempre ficar um bocadinho, pouquinho, para não ficar muito líquido. Depois agarro na varinha mágica, passo tudo e deixar fazer aquilo, ficar num puré mesmo muito cremoso. E depois ponho em tacinhas ou numa taça grande. Eu, por acaso, gosto de pôr em tacinhas, para ser individual. Ponho em tacinhas e depois ponho nozes, ponho assim, esfarrapo assim as nozes em bocadinhos, ponho assim umas nozes por cima e canela. E depois vai ao frigorífico, fica uma delícia. Muito bom. E depois a água, chá de pera ou chá de maçã. Depois posso também polvilhar com canela. Fica tão bom. Se deixar arrefecer, por exemplo, no verão, não apetece deixar quente, se deixar arrefecer... Podes pôr no frigorífico, quando arrefece. Exatamente. Pôr no frigorífico e beber aquilo é um refresco maravilhoso. Maravilhoso. E essa água está cheia de nutrientes, atenção, porque foi onde tu cozeste a fruta. Exatamente. É uma escolha muito mais saudável do que os sumos do supermercado. Quando a minha filha começou a comer sólidos, eu fazia isto para ela, porque obviamente ela tinha o componente da comida, portanto, salgada, portanto, a comida normal, e da fruta. Eu fazia isto para ela quase todos os dias. Obviamente, na altura não acrescentava as nozes, porque as nozes têm que ser introduzidas de uma outra forma, mas acabei por ir introduzindo e ela gosta também. E a águazinha, ela também gostava de beber a águazinha, porque ainda hoje, quando faço, por exemplo, flocos de aveia, ela adora a canela, ela adora o cheirinho da canela e adora tudo o que seja canela. Curiosamente, adora caril. Outro dia fiz cá um caril de frango e ela comeu o caril de frango, e no dia anterior tinha feito bife e ela deixou-me um bocado do bife, portanto ela tem assim uns gostos diversificados. E é engraçado, e ela gosta muito dessa sobremesa com a maçã ou com a pera. Quer dizer, dá para fazer com tudo o que seja uma fruta que seja assim, pronto, chamada farinhenta, como a maçã, a pera, obviamente o marmelo, daria uma ótima marmelada, mas... Também estava a pensar no marmelo. Exatamente, mas também dá para fazer. Todo este tipo de fruta dá para fazer e fica uma delícia, fica ótimo. Exato. E é o seguinte, Cátia, os pontos que tu estás a dizer é muito importante, porque por vezes as pessoas dizem, eu não gosto de legumes, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Não é por exemplo, não gostarem de... Isto é um exemplo, não gostam de brócolos cozidos, que não gostam de brócolos. Se calhar até vão gostar de brócolos assados ou cozidos ao vapor, porque fica com consistência diferente, com sabor diferente, certo? Ou seja, sejam criativos, reinventem. Meter dentro da panela com azeite e alho, completamente diferente. Exatamente. É delicioso. Exatamente. Portanto, é um caso das pessoas irem um pouco ao gosto pessoal e experimentarem. Experimentarem, inovarem. Eu acho que é o mais importante. Sem dúvida. Experimentar, ser criativo. Não ter medo de experimentar. Nós não vamos saber se gostamos ou não se não experimentarmos.
Porque às vezes é outra coisa que a gente vê, e pronto, e às vezes a minha mãe é um bocadinho culpada disto. É olhar para as coisas e dizer, eu não gosto, eu não gosto disso. Se a pessoa nunca provou, a pessoa nunca vai saber se gosta ou não. Portanto, E pode não gostar cozinhada de uma determinada maneira, mas gostar de outra maneira, não é? Pronto. Eu, por exemplo, eu não gosto de tomate cru, sou incapaz de comer tomate cru, dá-me vómitos. E eu adoro, por exemplo, fazer uma carne guisada com tomate ou um assado um peixinho assado com os tomates. Se eles tiverem já sido cozinhados, eu consigo na caldeirada. Mas se for cru, não consigo. Não há maneira, já experimentei. Então não consegues pôr tomate na salada? Não consigo. Já experimentei, não consigo. Mas lá está. Tu vais descobrindo a tua maneira. E se há algo que não gostas mesmo, há outras coisas. O importante aqui, quando falamos em experimentar também, é para as pessoas variarem. Porque a alimentação convém ser variada. Exatamente. E também temos que aproveitar, comprar aquilo que está na época. Porque quando está na época, está com nutrição, maior nutrição, porque não foi apanhada muito cedo, porque quando se apanha a fruta muito cedo, por exemplo, não tem a nutrição toda, não teve tempo de amadurecer. Exatamente. É a altura adequada para ser apanhada, é muito mais saudável, os preços são muito mais baixos, porque está na época daquela fruta ou daquele vegetal. Porque há bastante. Porque há muito. E é o mais saudável, para tentarmos incorporar nos nossos hábitos a variedade que a natureza e irmos muito legumes, muita fruta, muitos vegetais, é muito importante. E cada pessoa arranja a sua maneira, a sua estratégia. E eu acho que... Porque não é preciso ser vegetariana. Às vezes as pessoas, e como nós agora... pronto, e felizmente começou-se esta conversa e as pessoas hoje em dia falam muito em comer e ser saudável, etc. Mas é assim, se as pessoas escolhem não ser vegetarianas, o comer saudável não quer dizer que tenha que ser vegetariano, só quer dizer que a pessoa... é uma parte. Pronto, exatamente. A pessoa tem que fazer escolhas e tem que ver aquilo que escolhe. E, por exemplo, as porções que come, em vez de comer um bife de 500 gramas, o que obviamente é um excesso, come-se um bife com 100 gramas ou com 50 gramas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, sabes? O que eu noto, principalmente desde que a maioria dos meus clientes tem um objetivo de saúde de atingir o peso saudável, seja ele para perder peso ou para ganhar. A maioria das pessoas hoje em dia, o problema na nossa sociedade é o excesso de peso, mas também há pessoas que a luta delas é para terem um peso ideal e estão abaixo do peso ideal. Seja qual for o nosso objetivo. Todos nós queremos ser mais saudáveis, ok? Obviamente. E sendo mais saudável, fazendo escolhas mais inteligentes e termos uma alimentação variada, é importante aquilo que nós pomos no prato. O que tu falaste da porção. Há aqui aspectos muito interessantes que eu tenho verificado, que é em nível da quantidade. Portanto, vamos considerar assim, temos um prato, uma circunferência, não é? Sim. O saudável, o adequado, é que esse prato, metade do prato, seja cheio de salada, legumes, vegetais, ok? Metade do prato. A outra metade vamos dividir em dois, em que temos a proteína, que geralmente é a carne ou o peixe, ou o ovo, ou se a pessoa... Os cogumelos têm bastante. Os cogumelos, ou o tofu, para quem não come carne nem peixe e come tofu, a proteína, ok? O outro quarto do prato é os hidratos de carbono, porque as pessoas pensam, quando estão principalmente na perda de peso, que só podem comer salada e carne ou peixe. Não, vocês precisam de hidratos de carbono. E atenção, nós mulheres não podemos viver sem hidratos de carbono, porque tem também interferência na nossa parte hormonal.
para além de que o hidrato de carbono é o primeiro macronutriente que o nosso corpo vai usar para a produção de energia. E quando digo produção de energia, é simples coisa de nos mantermos vivos, ok? Portanto, agora, o problema muitas vezes que eu encontro nas pessoas, Kátia, por isso é que eu vim buscar este tópico de a forma do prato, nem é que ponham demasiada proteína. Porque eu ainda não tive clientes que eu tivesse de dizer tens que cortar na carne ou cortar no peixe. Não tive. E depois é assim, a parte da carne ou do peixe, tu falaste certo, à volta de 100 gramas, mas porque é assim, as pessoas têm que perceber que se é aconselhável comerem cerca de 30 gramas, porque depois depende do peso, depende se é homem ou se é mulher, os homens precisam de mais proteína do que as mulheres. Sim, eu estava a dar um valor genérico. Sim, mas isto para dizer, as pessoas por terem um bife de 100 gramas, não estão a comer 100 gramas de proteína. Pois não. Porque um bife de 100 gramas, por exemplo, se for um bife de frango, tem à volta de 20, 25 gramas, ok? Portanto, estão a comer a proteína, mais ou menos uma mulher precisa à volta de 25 gramas de proteína por refeição. Há pessoas que dizem, não se pode comer muita proteína porque faz mal ao fígado. Faz. Mas desde que vocês não andem a pôr proteína em tudo o que comem em demasia, geralmente hoje em dia há carência. As pessoas têm carência de proteína, não têm excesso. Portanto, temos que aumentar um bocadinho a proteína. As pessoas comem proteína ao almoço e ao jantar, mas não comem mais durante o dia. Vamos pôr proteína nos lanches. Ok? Quando digo proteína, digo os ovos, o atum, coisas saudáveis. Nada em demasia, nada em carência. Claro. O que eu noto que as pessoas põem em demasia no prato, muitas vezes, é o 8 e o 80. A pessoa tem o hábito de pôr meio prato com arroz e batatas e feijão, que é demais, é carboidratos demais. Mas depois a pessoa resolve que quer perder peso, então vai tirar isso tudo do prato. Não, meus amigos, vamos encontrar o balanço. Equilíbrio. Eu costumo dizer que é à volta de 2 colheres de sopa de hidratos de carbono. E aconselho sempre a escolherem os de grão inteiro, os mais saudáveis, sim, ok? Integral. Sim, tipo o arroz integral. A massa integral também já. Massa integral, ou até para quem não gosta de massa integral, porque a nível de massas podem não... Mesmo de arroz integral, quem não gostar de arroz integral pode ir para o basmati, que é mais saudável do que o tradicional. Ou o arroz selvagem é o ideal, ok? Também, quem não gosta também do integral, tem essas escolhas também boas. As massas, ou a massa integral, ou se não gostarem, também já há massas à base de legumes, massa de lentilhas. Sim. Já massas assim, também é uma boa opção. A batata doce é ótimo, Adoro. mas a batata branca também não é assim tão má, ok? Vão variando, o importante é variar. E o importante é não pormos meio prato disso, não é? É o excesso que faz mal. A porção. Se vocês não ficaram bem, repitam a salada e os legumes, mas não vão repetir os hidratos de carbono ou a carne ou o peixe, se já comeram. Mas às vezes é isso que a gente vê, às vezes é isso que nós vemos, é precisamente, a pessoa tem o prato e quando vai repetir, vai outra vez mais uma colher de arroz, ou mais uma colher de puré, ou mais uma colher de... E sabes outra coisa que a gente também vê, não é tanto, mas às vezes também se vê, há pessoas que porque isto vai de cada pessoa, claro. As pessoas têm tendência a encher o prato. Sem dúvida, sim. Mais do que a conta. E então aí é assim, não encham o prato, ponham aquilo que vocês sabem que necessitam. Porque se encherem o prato, nós crescemos na cultura de não estragar, que é uma cultura ótima, não vamos estragar comida. Exatamente. Portanto, se o prato está cheio, nós só vamos parar de comer quando o prato estiver vazio, porque não vamos desperdiçar. Mas depois vocês comeram por 2 refeições ou 3. E isso não é saudável, ok? Portanto, é racionalizar tudo isto, cozinhar de forma saudável, mas que seja saborosa, que vá de encontro aos vossos gostos e terem uma variedade de alimentos. E no fim do dia, estas dicas não são tão difíceis de seguir, tornam-se até um hábito e vai-vos poupar muito dinheiro, vai-vos poupar muito tempo, e tempo também é dinheiro, e vai-vos poupar paz de espírito, porque têm a vossa semana planeada e é muito mais fácil também vocês irem de encontro a ter uma alimentação mais saudável. Faz-se melhores escolhas. É muito mais fácil uma pessoa sair do trabalho
e já saber o que é que vai fazer, ou o que é que vai ser o jantar, do que não saber e depois vai acabar por fazer uma escolha que se calhar não é tão boa, ou vai acabar por encomendar qualquer coisa que não presta. Exatamente. Muito sinceramente, pronto, para mim isto já é normal. Eu muito sinceramente eu faço isto desde que já é um hábito tenho a minha casa, desde que vivo, já mesmo em casa dos meus pais eu tinha esse hábito, até por acaso eu fazia a lista de compras. Eu dizia à minha mãe e eu fazia a lista de compras e íamos todos ao supermercado e depois eu até trazia a lista e ia agarrando as coisas mais à minha mãe. Portanto, isto já vem até mesmo do tempo em que eu vivia em Portugal, em que não era casada, mas depois quando vivi aqui na Austrália, eu faço isto, pronto, porque isto já é a minha forma de ser. Já é sistemático, já não. Exatamente, isto já faz parte de mim e eu vejo que realmente é uma coisa que resulta. E depois, na questão dos vegetais, eu muito sinceramente, muitas vezes tinha essa discussão com o meu marido. Eu acho que o facto de nós comprarmos, e ele é outra pessoa que adora comer coisas saudáveis, tu conheces, e que, pronto, ele adora também os batidos, os batidos verdes, ele faz com espinafres, com cenoura, os sumos, ele gosta imenso, portanto também é uma pessoa que toma cuidado a nível de nutrição. E muitas vezes quando nós vemos estas discussões tipo esta que estamos a ter hoje aqui e que se fala nestas opções serem mais caras porque os vegetais e a fruta e não sei o quê acaba por ser mais caro e porque isto e porque aquilo, se calhar não são mais caros. Se nós tivermos em conta que podemos comprar 1 quilo de batatas e podemos fazer muita coisa com aquele quilo de batatas. Podemos comprar, por exemplo, eu comprei metade de uma lombarda para fazer sopa. Ora, claro, aquela metade, como não fiz uma panela muito grande, porque somos só 3, cortei aquela metade num quarto, usei o quarto da lombarda para a sopa, o outro quarto ficou no frigorífico. Na quarta-feira fiz frango assado, o meu frango assado no forno e utilizei aquela lombarda, cortei-a toda aos bocadinhos, desfiei, pronto, fiz assim às fitinhas, portanto às ripinhas, meti dentro de uma frigideira com um bocadinho de azeite, pus um bocadinho... Salteaste? Salteei mesmo com um feijão branco, fiz assim aquela mistura... E ótimo, depois pus o molho do frango por cima, em vez de fazer puré, aproveitei a lombarda que tinha em casa e pronto, e faço muitas vezes isto com a lombarda, gosto imenso de fazer. E fica bom, lá está. Meia lombarda, custou-me, se não me engano, 3 ou 4 dólares, não foi assim nada de especial. E deu-me para 2 refeições, aliás, deu-me para 3 refeições, porque eu fiz a sopa, que comemos num dia em que eu a fiz, depois deixei ficar no frigorífico, comi num outro dia, comemos novamente a sopa e depois ainda me foi servir para acompanhamento do frango na quarta-feira, portanto, maravilha. Lombarda. Portanto, exatamente. Nós virmos isso. Lá está, é isso, é sermos criativos e fazermos escolhas acertadas e vai-se tornando um hábito, escolhas inteligentes. Eu acho que sem dúvida que as dicas que demos aqui ajusta-se a qualquer pessoa, sejam mais organizadas, menos, ajusta-se a qualquer pessoa e cada um personaliza à sua maneira. Sem dúvida, e depois eu penso isto, a partir do momento em que experimente e comece a ver o resultado e que realmente consegue fazer comida saborosa e ao seu gosto e que se identifica com aquilo que gosta de comer. Por exemplo, gosta de caril, pode fazer caris vegetarianos espetaculares. Lá está, com a lombarda, com couve-flor, com vegetais, e que fica uma maravilha. E se a pessoa come carne e peixe, pode pôr carne e peixe no caril com os vegetais. Pode fazer o que quiser. Como se diz em inglês, the options are endless. É só ser criativo. É um leque enorme de opções à nossa disposição. Basta ser um bocadinho criativo e às vezes, se formos ao supermercado e se virmos o que lá está e se formos a comparar, não é muito mais caro.
às vezes eu acho que a questão do mais caro às vezes é uma desculpa. Perdoem-me, mas eu acho que é um pouco desculpa de mau pagador, como dizemos na gíria em português. Aqui na Austrália, principalmente, eu acho que é um bocadinho desculpa de mau pagador. Até porque eu acho que em todo o mundo, Kátia. Porque é assim. Pronto, mas quer dizer, nós conhecemos aqui a questão da Austrália e os preços aqui na Austrália. Podemos conhecer também um pouco em Portugal, mas noutros países não temos muita noção. Por isso eu digo, pelo menos aqui na Austrália, com a realidade que nós temos, eu penso que. Porque até temos mercados que às vezes os agricultores vêm vender diretamente e que se consegue comprar mais baratos. Muitas pessoas até têm quintal, podem pôr os vegetaizinhos no quintalinho e terem os vegetaizinhos. Exato, o meu marido gosta de ter. Exatamente. É muito bom. Aí, e não há nada como ir apanhar e fazer na hora. Exatamente, não há nada como isso. E poupa-se tanto dinheiro. Obviamente não vou dizer que se tiver a hortazinha em casa que não gasta dinheiro. Claro que gasta, tem que regar a horta, pronto. Mas se for a ver também, a produção que retira da horta é muito mais do que um saquinho que compra no supermercado. Portanto, é sempre muito mais positivo. E até acaba por ser uma distração, acaba por ser uma coisa que a pessoa dedica-se à horta e tal. E, por exemplo, com as crianças é ótimo. Portanto, eu acho que já disse, as coisas there's a will, there's a way. Exactly, certo, sem dúvida. Se a pessoa tiver vontade, a pessoa consegue. Há uma forma. Eu acho que é essa a ideia que eu queria que as pessoas retirassem desta nossa conversa de hoje. Acabámos por dar aqui montes de dicas em termos de receitas, já estamos a fazer concorrência ao Jamie Oliver. E deixem aqui nos comentários. Exatamente, não é, era isso que eu ia dizer. Se por acaso estiverem desse lado e tiver alguma dica de alguma receita de aproveitamentos, em Portugal tínhamos também uma senhora que eu gostava até de ver os programas dela, que ela fazia montes de receitas com aproveitamentos, que era a Filipa Vá com Deus. Portanto, se tiverem algumas dicas, obviamente não receitas da Filipa, porque essas ela já tem publicadas, mas quem sabe até criou alguma receita inspirada numa receita da Filipa Vá com Deus, porque não? Eu também tenho uma receita de frango assado no forno que foi inspirada numa da Nigella Lawson, portanto, porque não? Exatamente, vamos buscar inspiração a todo lado. Toda a gente, exatamente. Ou se tiverem até perguntas que não tenham ficado esclarecido ou que queiram saber. Se quiser, partilhe connosco, deixe ficar os comentários abaixo, vamos partilhar. Partilhe com os seus amigos, porque não? Vamos fazer estas conversas ainda maiores. Subscreva o canal e assim terá a oportunidade de receber uma notificação de uma nova conversa todas as semanas. Eu espero realmente que tenha gostado desta nossa conversa de hoje. Espero realmente que tenha gostado das nossas dicas e que de facto tenha servido para lhe mostrar que de facto planear vai certamente levar a um bom resultado, vai certamente levar a que poupemos dinheiro, poupemos tempo, e que, obviamente, sem dúvida, façamos melhores escolhas e sejamos um pouco mais saudáveis. Ser saudável nem sempre significa mais caro, nem sempre significa sem sabor ou totalmente o contrário. Por exemplo, como a minha avó costumava dizer, não quer dizer nada disso. Se formos criativos, podemos fazer tanta coisa com as opções que temos a nível de nutrição e comemos algo que seja nutritivo, que seja saboroso, que nos faça bem à saúde e que não nos tire o sabor. Eu acho que esta foi, se tivéssemos que resumir o nosso vídeo em poucos minutos, o que eu acho que é difícil comigo e com a Andreia. Conversa connosco flui sempre muito bem, não temos problemas. E eu acho que seria isto, seria a mensagem que nós gostaríamos de passar, é que é fácil e realmente vai dar resultados. Eu espero realmente que tenham gostado deste nosso vídeo. Espero que tenham uma ótima semana. Na próxima semana será a nossa última semana do mês e teremos aqui a nossa Andreia à conversa, uma pequena entrevista com ela. Vamos ficar a saber um pouco mais da nossa Andreia e
um pouco mais sobre a sua última ocupação. Portanto, fico por aí. Até para a semana. Tenha uma ótima semana. Desde já, muito obrigada, Andreia, mais uma vez por estares aqui. Obrigado eu. Muito obrigada. Obrigado a si por estar aí desse lado. Muito obrigada. Até para a semana. Adeus. Adeus.